e talvez sejam populistas porque prometem aquilo que não são capazes ou não têm a menor intenção. Mesmo o nosso conhecidíssimo e cotidiano Bolsonaro. Salve, amigos! A pergunta de hoje é basicamente a seguinte: o que é imperialismo? E afinal de contas, quem manda em quem neste mundo de Deus ou não é? A grande discussão de tudo isso é que, no final das contas, estamos num embate, um verdadeiro retorno de determinadas forças chamadas de extrema-direita, ou populistas, como se diz por aí, e talvez sejam populistas porque prometem aquilo que não são capazes ou não têm a menor intenção de cumprir, ou, de alguma maneira, porque associam as suas perspectivas àquilo que existe de mais retrógrado, aquilo que existe de mais atrasado do ponto de vista das relações políticas e culturais no mundo todo. Então, nesses últimos tempos vão surgindo, como aqui na Espanha, partidos como o Vox, mas o Vox não é mais e nem menos do que a materialização ou a rematerialização de uma ideologia de direita que, sem dúvida nenhuma, dominou o percurso de Franco. Mas Franco não sobreviveu tantas décadas sem a presença dos mesmos fundamentos políticos que hoje marcam a existência de partidos chamados de centro ou sociais-democratas ou qualquer coisa parecida com isso. Da mesma maneira, movimentos neonazistas se apresentam dentro da Alemanha e, reivindicações bastante complicadas e que namoram muito com as coisas mais retrógradas da política também vão aparecer na França e vão virar atos de governo na França. Claro, a população sai às ruas em busca de fundamentos um pouco mais razoáveis para suas vidas, procurando então impedir que o Estado seja tão violento, mas de qualquer maneira as coisas estão colocadas aí. Mas algumas figuras como Erdogan, por exemplo, na Turquia, ou então Trump nos Estados Unidos, ou mesmo o nosso conhecidíssimo e cotidiano Bolsonaro, fazem parte então deste imbróglio, desta miscelânea de perspectivas e que estão diretamente relacionadas à retomada de uma leitura de extrema-direita da política mundial. Coisa que não se via, pelo menos não nesse nível, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Esqueci também do nosso amigo aqui, bem próximo aqui da Espanha, do Boris Johnson e do Reino Unido, e essas questões que envolvem aí o Brexit e coisas desse gênero. Mas, de qualquer maneira, a grande questão, quando nós nos perguntamos sobre a noção de imperialismo, ela vai um pouco para além disso tudo. Porque o que nós estamos comentando aqui são, na verdade, políticas de Estado, partidos políticos que disputam o poder de Estado, indivíduos absolutamente egocentrados que querem permanecer no poder de Estado e assim sucessivamente, ou simplesmente porque isto garante que o seu ego seja massageado, ou isso, no fundo, garante que suas contas bancárias sejam ampliadas. Mas, de qualquer maneira, a grande questão é que, quando falamos de imperialismo, se temos de falar da questão do poder de Estado, ele simplesmente não se resume a isso e não pode ser compreendido exclusivamente nesses termos. Existe certamente uma grande discussão de caráter geopolítico sobre isso, ou da geografia política, ou seja lá como vocês queiram chamar, porque não me parece que essa seja uma discussão pertinente. O que é, de fato, pertinente é nós sabermos quem manda em quem e como se manda e quais são as regras deste comando. Já faz muitos anos, isso foi começo dos anos 90, portanto 30 anos já se passaram, que escrevi uma tese, uma dissertação, na verdade, na época,
chamada de imperialismo e Estado, e que foi alvo de muita polêmica, porque no final das contas a defesa foi bastante tumultuada, acidentada. Houve uma discussão bastante importante entre esse trabalho e um dos membros da banca, que no caso a Maria Teresa Sadek, que não quis permanecer na banca, disse que me reprovaria de todas as maneiras. E tudo isso, então, foi criando um conjunto de mal-estares, né? E esse texto foi sendo retrabalhado e hoje em dia está em processo aí de publicação. Então, estou terminando aqui o ano e vou comentar um pouco também sobre ele e que, de alguma maneira, está querendo também responder essa pergunta. Talvez o texto mais clássico que queira responder essa pergunta, o mais conhecido deles, foi produzido pelo Lenin e que se chamou então Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, e que criou também um conjunto de polêmicas. Muita gente abomina hoje esse texto, aliás, muita gente abomina a expressão imperialismo, acha que ele nem existe, acha que isto é uma bobagem monumental. O que nós estamos falando aqui não faz sentido nenhum para ninguém. O que nos coloca, então, justamente na contramão dessas ideias, porque, afinal de contas, há uma articulação efetiva, e isso a gente tem bastante clareza, de que há uma articulação entre o Estado, propriamente dito, a estrutura produtiva tal qual ela está organizada, as relações sociais na dimensão da cultura, na dimensão das relações mais subjetivas e como elas se objetivam na cotidianeidade de todos nós. Então, tudo isso faz parte de um conjunto de relações que permite a reprodução ampliada não só do capital enquanto um valor, enquanto um conjunto de riquezas acumulado por este, por aquele grupo, por aquela classe social, mas muito mais do que isso, como o próprio Marx já aventou várias vezes nos seus escritos, o domínio dessa estrutura produtiva está diretamente relacionado também ao domínio da ideologia, ao domínio das maneiras de pensar, ao domínio do exercício do poder político, das formas de organização de Estado e assim por diante. De alguma maneira, poderíamos dizer que o entendimento do significado de imperialismo está diretamente relacionado ao entendimento do significado de capitalismo. Não vamos, no entanto, fazer esta relação de uma forma tão esmiuçada. Não vamos primeiro discutir o capitalismo como seria num bom encaminhamento acadêmico, mas vamos permanecer no tema do imperialismo. O que pode nos chamar a atenção no primeiro momento é que tendemos a chamar alguns países de países imperialistas. Isto é extremamente importante e vem de uma tradição importante. Não há dúvida que, num primeiro momento, quando estamos nos debruçando sobre as relações sociais, políticas, geográficas, históricas dos anos 1500, 1600, estaremos efetivamente apontando o dedo para um sujeito muito específico, um conjunto de sujeitos. O primeiro deles é que vamos falar de Portugal, uma generalidade, e vamos dizer então que Portugal colonizou uma parte do que veio a ser chamado de continente americano, os europeus dominaram o continente americano, e aí Portugal foi lá, a Espanha foi para outros pedaços, a França tomou outros pedaços, e assim, a Inglaterra idem. De alguma maneira, isso tudo envolvia então uma grande noção de império. Portugal se expressava como um império, o império português, o império espanhol, o império inglês, francês e etc. Nesse sentido, também a decadência do império português e do império espanhol em função do fim do ciclo mercantil como o ciclo hegemônico e o surgimento então de um novo ciclo do capitalismo no sentido da sua urbano-industrialidade, não é? Esta nova relação, essas novas formas
de exercício de poder, vai colocar então um outro sujeito como um sujeito fundamental, que é no caso da Inglaterra, e alguns outros a princípio, principalmente a partir da expansão napoleônica, que envolve então o caso da França, e depois, mais para frente, o caso da Alemanha. De qualquer maneira, em 1875, num grande acordo que foi feito num congresso com uma presença importante de geógrafos na cidade de Berlim, nós tivemos então um novo redirecionamento no que tange ao poder dos europeus, vejam o palavreado, o poder dos europeus em relação então ao continente africano. Os países europeus reunidos em Berlim, seus governos, claro, decidiram com antecedência que tamanhos, que lugares, que pontos do continente africano iriam ser invadidos por quem e quem ficaria então dominando essas novas áreas, este último bastião da dominação imperialista. E lá se vai o grande movimento do colonialismo europeu dentro do continente africano, quando a Inglaterra já tinha lá suas tropas muito bem plantadas no que é hoje a África do Sul e na Índia e em alguns territórios que pertenceriam à China e assim por diante. Acho que assim, uma questão importante de todo este conjunto de dados é a forma como entendemos e falamos sobre eles. Quando nós falamos de Portugal, dificilmente usamos as elites portuguesas como sujeitos da oração. Parece que Portugal, o país, não é que é o sujeito da oração. E nós não estamos tratando, então, o que é Portugal, ou o que é Espanha, ou o que é França, ou o que é Inglaterra. O que nós estamos colocando dentro de um mesmo corpo como se fosse um sujeito único, capaz de uma decisão única, com uma direção única e assim sucessivamente, e um poder, portanto, que internamente ele fosse absolutamente homogêneo, como se todos os ingleses tivessem conquistado e dominassem a Índia, pedaços da China e pedaços da América e tudo mais. E como se todos os portugueses fossem os responsáveis pela expansão das elites portuguesas dentro da América e assim sucessivamente. A inexistência dessa identificação de quem é quem no processo de colonização e da expansão, então, colonial, que envolveu o mercantilismo e depois o industrialismo. Esses dois movimentos identificados como se eles tivessem sido feitos por determinados países, e esses países, então, que representam ou são a territorialidade de determinadas nações, que por sua vez se organizam na condição de Estado, e esse Estado, então, ele é o Estado de todos, a Inglaterra, o Estado de todos os ingleses, Portugal de todos os portugueses e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, as diferenças, a existência, as relações de poder que existem no mundo e que já existiam no século XVI e que existem hoje sob formatos diferentes, mas são relações de poder, elas se perdem. E nós não sabemos mais quem é que manda em quem. Ficou muito claro, por exemplo, que os portugueses se mantiveram do ponto de vista da sua sanha imperialista até 1975, quando perderam o poder sobre Moçambique, sobre Angola e tal, principalmente depois da Revolução dos Cravos. A mesma coisa vai acontecer nesse processo de descolonização e, aconteceu com relação à Índia e o movimento indiano em relação à Inglaterra e assim sucessivamente. O que é importante é que, de alguma maneira, nós perdemos a noção
de que essas relações não são relações de nações inteiras e não são relações comandadas por países e estados como se eles representassem de fato e fossem de fato a população de uma maneira geral, aquela identidade étnica nacional de uma maneira geral. É preciso que tenhamos muito claro quais são os interesses das elites de todos esses lugares e de cada um deles. E é nesse sentido, então, que a ideia de imperialismo ela precisa mudar de configuração. Nós concebemos o imperialismo a partir de uma noção que, do ponto de vista da geografia, está diretamente associado a que o poder das elites é suficiente para generalizar as identidades territoriais de todos os povos. Bem, não se pode dizer que o Império Romano fosse comandado por todos os romanos, da mesma maneira que o Império Persa, da mesma maneira que o Império Americano. Existe um Império Americano? Existe o Império Inglês, de fato? Um Império Francês, um Império Português? Isso existe? Existe como? Que questões estão colocadas do ponto de vista geográfico que vão associar, então, as formas que determinam as relações sociais de cada uma dessas nações, de cada uma desses países, de cada um desses países, desses estados, onde as suas tropas, a sua condição bélica, sob comando das suas elites, exercem o poder dessas elites sobre outros povos, outras elites, em busca de diferentes maneiras de controle, de exploração, de expropriação, de escravização, de todos os sentidos. Então, de alguma maneira, a ideia de imperialismo, ela se caracteriza, para o nosso senso comum, no formato de uma generalização perigosíssima. E este formato de generalização perigosíssima coloca, então, todos os habitantes dos Estados Unidos como inimigos ferozes de todos os muçulmanos do mundo. Assim como coloca todos os ingleses como inimigos mortais daqueles que vivem na Índia ou viviam nos tempos em que a Inglaterra estava por lá. Da mesma maneira que entendemos hoje a existência dessas relações bastante generalizantes que envolvem os problemas do feminismo e do machismo de uma maneira geral, do patriarcalismo, os problemas que envolvem a questão do racismo, problemas desse tipo, em que os sujeitos que exercem os poderes, eles são absolutamente generalizados, eles perdem a sua identidade enquanto elites, enquanto formadores de opinião, enquanto aqueles que de alguma maneira usufruem do exercício de determinadas formas de poder, para que esse tipo de poder aparentemente seja o poder de todos, e todos se transformem em inimigo de outros todos que fazem parte do outro lado da linha. Este é o sentido, então, desta generalização e que, sem dúvida nenhuma, garante que essas formas de poder se reproduzam e se mantenham e se ampliem, se amplifiquem. É nesse sentido, então, neste nível de relações, que nós vemos o retorno daquilo que nós estamos chamando, neste momento, de populismo, ou então o que nós chamamos de neoliberalismo, ou o que nós chamamos de X, de Y, de Z, e retiramos, então, do campo justamente o fato de que o poder não é exercido por todos da mesma forma, e que, de alguma maneira, se nós queremos superar as formas como esses poderes se realizam, é necessário muito mais do que identificar o mundo através dessas generalizações. E é por isso que a geografia pode ser, efetivamente, uma ferramenta não só que encobre essas diferenças,
essas identidades, como pode ser também um bom remédio, porque no final das contas, desvendar o mundo na sua geograficidade pode nos permitir identificar os sujeitos que, bom, como diriam os policiais dos filmes, não é, famosos e tal, onde sempre tem um detetive extremamente inteligente, e quando acontece um crime, aí a primeira pergunta que ele se faz, e só quando ele responde é que o filme acaba, é justamente a seguinte: a quem interessa? E essa é a questão. A quem interessa? De alguma maneira, as formas como se exerce o poder hoje no mundo, a quem interessa? E essa é a grande discussão que a gente vai fazer ainda nos próximos vídeos. Um abraço a todos, uma boa semana e vamos em frente.